Boa noite, ouvintes da rádio e da TV Abel, frequentadores do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Hoje, quarta-feira, damos continuidade ao nosso estudo no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, e estamos bem no início do livro, estudando o capítulo 2, estabelecendo tarefas, né? Quando o grupo de socorristas começa a assumir as suas tarefas junto ao planeta para dar apoio e suporte a todos os necessitados nessa transformação. E nesse capítulo em particular, e no livro, na introdução e no primeiro capítulo, Manuel Filomeno de Miranda faz menção a alguns fatos interessantes. Primeiro sobre globalização, depois sobre as mídias virtuais, né? Ele faz uma referência bastante forte às mídias virtuais, e esses dois aspectos nós gostaríamos de ressaltar no início logo do nosso estudo e fazermos uma pequena reflexão para dar continuidade ao trabalho. Logo na introdução do livro, Manuel Filomeno de Miranda faz a seguinte consideração na introdução. Diminuídas as distâncias físicas em face do precioso recurso das comunicações virtuais e das viagens aéreas, a Terra converteu-se em uma aldeia global, facilitando os relacionamentos e os comportamentos ávaros cada vez mais exigentes. A ânsia de domínio na política, na sociedade, na economia, infelizmente, tem facultado condutas insanas e desonestas, empurrando as massas desventuradas sempre em volume mais expressivos para a miséria absoluta. E falando sobre a aldeia global, né, que ele menciona aqui, é um conceito criado pelo professor de comunicações da Universidade de Toronto, Herbert Marshall McLuhan, e ele diz: o termo aldeia global é muito utilizado como referência à globalização, esse processo, né, de transformar o mundo numa aldeia global, uma nova visão de mundo e as comunidades conectadas entre si através de avançadas tecnologias de comunicação e transporte. Então, esse é um processo que também nos parece novo, mas vamos recordar que ele não é tão novo assim. Como nós podemos ver nesse gráfico explicativo, né? Nós, seres humanos, o Homo sapiens sapiens, há mais ou menos 100 mil anos atrás, em torno de 100 a 90 mil anos atrás, das nossas origens na África, começamos um longo percurso pelo Oriente Médio em direção à Europa e à Eurásia. E a partir da Eurásia atingimos a Oceania e as Américas, atravessando o Estreito de Bering, que naquela ocasião, lembramos que nessa ocasião ainda vivíamos uma era glacial, a Ásia era conectada, a Sibéria era conectada ao Alasca, né? E o ser humano poderia atravessar a pé aquela região, e foi aí que se deu a colonização, aproximadamente dos 12 mil, 13 mil anos atrás, das Américas. Então, a gente está globalizando, né? Nós, seres humanos, Homo sapiens sapiens, começamos esse processo de globalização do nosso pequeno planeta há 100 mil anos atrás, quando surgimos como espécie humana na África e caminhando, né, passo a passo, fomos capazes de ocupar o planeta todo. Então, esse fenômeno de globalização é um fenômeno inerente à existência e à origem do Homo sapiens sapiens, e nossa origem, né, como raça humana migratória, que começou
sua existência na África e foi capaz de colonizar todo o planeta. E mais algum desses efeitos, né, desse processo de globalização que nos parece novos, em função dos aviões, em função dos grandes navios e tudo, mas não só globalização, como nós vimos, não é um fenômeno novo, começou com a história da própria existência da humanidade, como a peste negra teve a sua origem na Ásia Central ou na Ásia Oriental, de onde viajou para a Europa ao longo da Rota da Seda, atingindo a Crimeia, que é uma região ao sul da Rússia, em 1343. Naquela ocasião, a peste negra, no total dos censos dos últimos anos, estima que ela pode ter reduzido a população mundial de 475 milhões para 350 a 375 milhões. Quer dizer, estima-se que a perda de vidas na peste negra na Idade Média, né, século XIV, pode ter alcançado 100 milhões de habitantes no planeta que tinha, naquela ocasião, 475 milhões. E ainda, falando sobre a aldeia global e globalização, né, os fenícios que dominaram o Mediterrâneo ali em torno do século X a.C., os fenícios constituíram, assim, uma talassocracia. Talassocracia era uma democracia, um processo de domínio do mar, né? A civilização fenícia fundou colônias em todo o Mediterrâneo. Aquele era o mundo conhecido naquela ocasião, século X a.C., se imagine. E eles dominaram todo o Mediterrâneo, fundando colônias como bases de entrepostos comerciais, e eles dominaram por esses 3 séculos completamente as navegações no Mediterrâneo. Nesse pequeno gráfico, nós podemos observar a grandeza que foi essa epopeia fenícia de dominar completamente o Mediterrâneo, estabelecendo bases bastante sólidas em todas as regiões do mar Mediterrâneo. E nós temos uma tendência, né, de achar que esses eventos cataclísmicos e cíclicos no planeta Terra, né, começaram agora, ontem, né? Mas nós listamos algumas pandemias avassaladoras. A praga de Atenas Atenas era uma grande cidade da civilização grega e berço da democracia, e Atenas abrigava muitos filósofos, né, que deram origem a todos esses estudos maravilhosos, inclusive Sócrates, que tem trabalhos fantásticos sobre a vida eterna. E no verão de 430 a.C., estamos falando de quase 500 anos antes de Cristo, Atenas foi abalada pelo surgimento de uma doença misteriosa que ninguém conhece bem, supõe-se que foi a varíola. Essa doença espalhou-se pelo território em um surto epidêmico e foi conhecida como a Praga de Atenas. Roma, um pouco depois, em 165, né, depois de Cristo, sofreu o que chamou-se a peste antonina. A peste antonina foi um surto de varíola que se espalhou pelo Império Romano a partir do ano de 165. Esse surto iniciou-se nas tropas romanas que estavam estacionadas uma região da Mesopotâmia. Tais tropas estavam instaladas lá por conta do longo histórico de guerra dos romanos contra os partas. Nós temos a peste negra, que nós já comentamos, né, que matou mais ou menos 100 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, e a gripe espanhola, né, mais recente, que foi uma pandemia que aconteceu por conta de uma mutação do vírus influenza entre 1918 e 19, e supõe-se que ela surgiu nos Estados Unidos ou na China, ninguém tem certeza absoluta, mas os primeiros casos registrados nos Estados Unidos. E calcula-se que naquela ocasião morreram em torno de 50 milhões de pessoas no mundo, né, devido à gripe espanhola. Então fica bastante claro que esse fenômeno da globalização e das pandemias
vem ciclicamente atingindo a humanidade, obrigando-nos a reflexões importantes sobre os nossos comportamentos. No capítulo 1, temos a seguinte mensagem de Manuel Filomeno: os valores éticos, a princípio, surdamente, depois vulgarizando através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, eram anulados como castradores da liberdade. E a necessidade de igualdade com as minorias de todos os aspectos favorecia a libertinagem desmedida. Então, mais uma vez, Manuel Filomeno nos coloca de forma muito atualizada, né, que não só a comunicação tradicional, como a comunicação virtual, né, através das mídias virtuais, da web, tem papel fundamental na formação da humanidade. E no capítulo 9, atividades complexas no mais além, que nós iremos estudar bem mais tarde, ele faz o seguinte comentário: foi um momento emocionante, porque, em razão das dificuldades de estarem presentes grupos de pessoas, havia-se resolvido manter as atividades da casa utilizando-se a internet, especialmente transmitindo os estudos e permitindo que um número muito significativo de pessoas interessadas no conhecimento da palavra tivesse acesso. E, não por coincidência, mas por inspiração do alto, antecipando o estudo do capítulo 9 e todo o preâmbulo desse livro, nós, da Casa Espírita Abel Sebastião de Almeida, do SEASA, nos antecipamos nessa atividade e é muito emocionante sabermos que, em razão de todas essas dificuldades que estamos enfrentando, grupos enormes de frequentadores, de pessoas, de ouvintes, de seguidores da doutrina, estão com a atividade da casa perfeitamente alinhada, né, no seu dia a dia, utilizando a nova ferramenta que é a internet e a tecnologia para o engrandecimento dos conhecimentos doutrinários. Mas, assim como esses detratores utilizaram da comunicação virtual para desviar e trazer o pânico, a incerteza, a dúvida, existe a ação consciente nas mídias virtuais para trazer o bem, trazer o amor, trazer a paz, que eu chamei da comunicação do bem, né? É nós usarmos de toda a tecnologia a favor e a serviço da doutrina espírita. E aí eu cito, consoante o que vem falando Manuel Filomeno de Miranda, o trabalho importantíssimo que tem feito a rádio e a TV Abel. E em seguida vou trabalhar com vocês alguns números elaborados pelo nosso irmão Gilberto Mesquita, que mostram bem o impacto, a importância e o alcance da rádio e da TV Abel. Como nós temos programação todos os dias, né, segunda, quarta, sexta, nesse primeiro semestre, nas segundas-feiras, nós tivemos um total de 26 dias de trabalho, 2 sessões em cada segunda-feira, né? Então vocês veem que a gente tem aí um trabalho bastante consistente, com picos, por exemplo, em torno de dia 8/2, de 71 pessoas conectadas ao nosso trabalho, à nossa divulgação. E vocês imaginam, porque quando um se conecta, mais de 2 pessoas estão ouvindo a transmissão da rádio e da TV Abel. Então nós estamos falando aí
de talvez 130, 120, 130 pessoas conectadas, ouvindo a nossa mensagem de paz, de amor, de esperança. Mais tarde, em junho, nós alcançamos um pico novamente de 68 pessoas, quer dizer que é um pico significativo, né? Mas nós temos uma média à noite que se aproxima de 50 conexões, quer dizer, quando eu digo conexões, são sempre mais de 50 pessoas, né? Fazendo esse cálculo de que uma conexão, mais de uma pessoa estão ouvindo. Então, quando eu digo que 50, nós temos 50 conexões, nós estamos assumindo que devemos ter 80, talvez 90 pessoas ouvindo os nossos trabalhos. A média da tarde é um pouco menor. Eu vou disponibilizar esses gráficos todos para vocês no site do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, para vocês terem a ideia do impacto que está sendo o trabalho da Rádio Abel e da TV Abel. Então, nós já tivemos picos de 27, 34 pessoas à tarde, quer dizer, 30 quando eu sempre digo picos de conexões, né? 30 conexões podem significar 50 pessoas ouvindo simultaneamente, né, naquele momento, a rádio e a TV. Nas quartas-feiras, onde nós fazíamos nossos estudos de caráter mediúnico, né, e sempre estudamos livros que nos trazem reflexões importantes sobre esse trabalho. Também tivemos 26 dias de trabalho de quarta-feira ao longo desse semestre, esse primeiro semestre, e com picos de 50, 54, 49 conexões, né? E estamos falando aí de aproximadamente 80 pessoas presentes. Vocês veem, a nossa casa tem capacidade de 110, 120 pessoas sentadas. Imagina 80 pessoas sentadas, auditório lotado, né? Então, o alcance, apesar da pandemia, estamos aí mais de um ano fechados, em distanciamento social, preventivo, preservando a saúde de todos os nossos frequentadores. Somos capazes de compartilhar os nossos estudos doutrinários com 80, 90 pessoas simultaneamente, né? Num estudo de quarta-feira, jamais colocamos 80 pessoas dentro da nossa casa. Então, esse é um marco importante da comunicação virtual, em que, apesar da pandemia, a Casa Espírita está presente no lar de todos nós, trazendo a mensagem renovadora da doutrina. Esses são os gráficos de sexta-feira. Foram 25 sexta-feiras de trabalho, um pouco menos, mas você vê que também na sexta-feira temos tido frequência significativa, né? Tivemos picos de 45, 42 conexões, o que nos sinaliza que mais ou menos 70 a 80 pessoas estavam conectadas naquele momento, assistindo aos estudos doutrinários e às preces, né? Vocês observam como o número de preces, de necessitados que acorrem à nossa casa pedindo as vibrações positivas dos nossos mentores e dos trabalhos de irradiação remoto que estão sendo feitos, aumenta significativamente. Então, é o trabalho do bem, é nós usarmos todos os recursos tecnológicos disponíveis para o trabalho de divulgação doutrinária, de conforto, de orientação para todos aqueles necessitados. E nós temos os nossos podcasts, né? Porque todas as nossas palestras, todos os nossos áudios ficam guardados, né? Nós temos um total de 179, quer dizer, esse número já está desatualizado, são mais podcasts disponíveis, né? Nós tivemos pessoas que acessaram mais de 2.996 acessos, né, aos nossos podcasts, esses 179, uma média de 16,5 ouvintes por podcast. E mais surpreendente, né, nós temos uma penetração muito forte nos Estados Unidos, 57% dos acessos aos nossos podcasts
vieram dos Estados Unidos mais que do Brasil, né? Aí tem algumas pequenas participações de Irlanda, Paraguai, Reino Unido, Japão, Alemanha, Portugal, mas nos Estados Unidos 57 pessoas ouvem o nosso podcast, 35% de Ohio, 33% de Washington e alguns da Virgínia, né? No Brasil, as pessoas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, significativamente ouvem os nossos podcasts e acompanham nossos estudos que ficam armazenados no site do SEASA. Então, é o site do SEASA como fonte geradora de conhecimento, de luz, de harmonia, disponibilizando todas as nossas palestras, todos esses nossos estudos, a qualquer momento que um ouvinte quiser, buscando aumentar o seu conhecimento doutrinário, buscando consolação, repouso, paz, esperança. E, por último, os nossos videocasts, né? Os nossos vídeos disponíveis também. São 43 vídeos de palestras e 68 vídeos de aulas doutrinárias, de estudos sistematizados, né? Então você vê que tem acessos significativos de pessoas que veem os vídeos gerados pela nossa casa, pelo Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, pelos trabalhadores, né? Então nós temos aulas fantásticas de nossos facilitadores no estudo sistematizado que ficam disponíveis e são acessados e são reproduções de vídeos permanentes. Então nós temos muito que nos orgulhar, porque diante desse quadro severo que Manuel Filomeno de Miranda descortina, mostrando esse descalabro do uso das tecnologias e da comunicação virtual para trazer dor e sofrimento, nós, do SEASA, estamos na contramão desse trabalho, trazendo paz, harmonia e amor. No capítulo 2, Manuel Filomeno de Miranda comenta sobre os grupos de trabalho, né? O nosso pequeno grupo era constituído por 50 espíritos, logo sendo dividido em subgrupos. De imediato, quando todos estávamos reunidos na sala nova, tomamos conhecimento do responsável pelas atividades que seriam distribuídas conosco. Ele apresentou-se utilizando de palavras simples e sem referências que pudessem adorná-lo, de valores que não interessavam. Simpático, com aparência de desencarnado aos 60 anos, elucidou que se chamara Francisco Spinelli, de origem napolitana, que trabalhara no espiritismo no estado do Rio Grande do Sul. A doutrina espírita fascinou-o desde quando veio residir em cidade relativamente modesta dos Pagos Gaúchos, acompanhado de irmãos devotados ao bem que deveriam colocar no estado sulino do Brasil os pilotis para a ingente obra de cristianização das massas. E quem foi Francisco Spinelli, né? Francisco Spinelli nasceu na província de Sagi, Itália, no dia 31 de dezembro de 1893. Afeiçoado ao estudo, conseguiu com apenas 9 anos de idade terminar com distinção o curso primário, tornando-se aprendiz de alfaiate. Com 18 anos de idade, transferiu seu domicílio para o Brasil, indo residir na cidade de Vacaria, no estado do Rio Grande do Sul, onde continuou a trabalhar na mesma profissão. Sua iniciação no conhecimento do espiritismo data da época do seu casamento, na cidade de Bom Jesus, onde passou a residir. Exerceu o cargo de subdelegado e posteriormente de secretário e tesoureiro da prefeitura. Alguns anos mais tarde, dedicou-se à advocacia, profissão que exerceu com raro descortino, orientando-se por uma consciência reta e sincero propósito do bem, servir aos seus semelhantes. No ano de 1946, transferiu-se para a cidade de Porto Alegre, onde ainda mais se destacaram os relevantes serviços que vinha prestando à doutrina espírita. A partir de 1947, entregou-se incondicionalmente ao desempenho de um verdadeiro apostolado no seio da família espírita,
animado por verdadeiro desejo de uni-la num elo de fraternidade e de amor. Nos primeiros dias de novembro de 48, tomou parte saliente nos trabalhos do primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. Então, Spinelli, ao longo da história da doutrina, teve um papel importante nessa unificação doutrinária. Spinelli elucidou que até hoje continua vinculado a esse solo e aos corações que o habitam, o Rio Grande do Sul, né? Mantendo intercâmbio constante, especialmente nas nobres atividades de unificação dos espíritas e das instituições orientadas pela codificação kardeciana. Então, Spinelli continua esse trabalho maravilhoso, né, de unificar a doutrina, mesmo desencarnado. Irradiava peculiar luminosidade e o seu sorriso tranquilizador desenhava em sua face a ternura e a bondade do verdadeiro líder. Emanuel Filomeno de Miranda faz uma observação aqui que eu destaquei em negrito, que são as características de um verdadeiro líder, né? Que é a ternura e a bondade. É importante porque quando a gente imagina ou pensa em liderança, nós temos na nossa memória, vem à nossa memória outros atributos comportamentais que não a ternura e a bondade, né? E ele nos alerta, principalmente na doutrina espírita, que a liderança tem como face a ternura e a bondade. Foi proferida uma prece com unção especial e logo após leu-nos a pauta para o trabalho. Com muita gentileza, apresentou a cada grupo o mentor encarregado nas atividades no plano físico, elucidando que a jornada dizia respeito à preparação da nova era, da era nova, cognominada como regeneração da humanidade. Então esse é o nosso processo, né, de regeneração. Unimos-nos todos dos diferentes grupos, enquanto os seus responsáveis aproximam-se de delicada mesa e sentaram-se à sua volta. Uma suave melodia, parecendo trazida por brisa muito delicada, criou uma psicosfera de paz e de alegria interior que nos enriqueceu intimamente. A Mãe Terra, com seus filhos em sofrimento, iria passar por uma rude provação, qual ocorrer em épocas transatas. Sentido no seio o clamor das multidões alcançadas pela enfermidade implacável, que deveria convidar os seus habitantes a repensarem a respeito das questões transcendentes da existência orgânica. Então, esses grandes eventos, esses grandes cataclismas, né, sempre nos convidam a todos, sem exceção, a reflexionarmos sobre a nossa transcendência, né, sobre a imortalidade do espírito e a morte simples do corpo orgânico, do corpo físico, mas a sobrevivência, a nossa sobrevivência, caminhando firmes e resolutos no caminho da evolução. Essa consciência de transcendência nos dá muita paz, muita esperança, muita fé diante desses desafios da existência. O excesso de tecnologia, propiciador de conforto a grande número de residentes no corpo somático, era responsável pela decadência espiritual que se permitiam. Exceção feita, naturalmente, àqueles que se vinculavam aos nobres objetivos da evolução. Depois de comentário generalizado, o nobre irmão Francisco Spinelli anunciou que a misericórdia divina possuía várias opções para a promoção do planeta a nível superior de evolução, sem a necessidade das lágrimas. É claro que todas essas opções que a espiritualidade superior nos reserva para evoluir sem a necessidade das lágrimas exige transformação moral voluntária, né, e não compulsória, aquela em que nós fazemos por desejo e vontade de servir ao bem. Em regra geral, nós somos compulgidos à transformação pelos aguilhões da dor e do sofrimento, como várias vezes no passado havia ocorrido. Nada obstante, as criaturas deixaram-se alienar pela busca da liberdade para o prazer,
sem qualquer respeito pela vida nas suas sagradas manifestações. E como os Espíritos nos disseram, no Livro dos Espíritos, né, o nosso caminho evolutivo, as duas asas alvinitentes da angelitude, é a evolução intelectual e moral. E a evolução intelectual sempre precede a evolução moral. É ela que propicia a evolução moral. Infelizmente, ambas, por serem descasadas, nós alcançamos grande evolução intelectual, mas ficamos muito a dever na caminhada moral, o que nos leva a essas discrepâncias de comportamentos, esses assodamentos próprios de quem desenvolveu uma capacidade intelectual elevada, mas uma moralidade pueril. Para reforçar esse aspecto, colocamos aqui a questão 791 do Livro dos Espíritos, que é a parte da introdução que Manuel Filomeno de Miranda faz no livro, e Kardec pergunta aos espíritos nessa questão 791: a civilização se depurará um dia de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, que são as duas asas alvinitentes da angelitude, né? É um desenvolvimento moral elevado, tão desenvolvido quanto hoje nós conseguimos desenvolver a nossa inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Essa é uma parábola muito interessante, né? Uma comparação que mostra que a caminhada exige, né, esse desenvolvimento intelectual e, consequentemente, em decorrência dele, o desenvolvimento moral. O desrespeito à natureza, com o envenenamento da atmosfera, dos rios e nascentes, enquanto o mar estava reduzido a depósito de desperdícios que vem destruindo a sua fauna e flora, e o adensar da psicosfera geral pela emissão de ondas contínuas de ódio e de degradação moral, chegando a níveis brutais de conduta, com o aumento dos feminicídios e crimes de características primitivas, respondiam pela tragédia que então se aproxima do planeta querido. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos. E aqui tem uma advertência importante para todos nós, que é a sintonia vibratória, né? Nós somos movidos pela sintonia vibratória. Então, todas as vezes que nós deixamos os nossos sentidos, nossos sentimentos, nossos pensamentos se desorganizarem, caminharem por estradas tortuosas, nós vibramos na mesma faixa daqueles irmãos que, por sintonia vibratória, se aproximam de nós e nos trazem mais malefícios do que benefícios. Então, toda vez que nós estivermos almejando a paz interior, a esperança, a fé, nós temos que alinhar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, os nossos sentimentos com o alto, garantindo o suporte e a aproximação da espiritualidade superior, que aí nesse momento nos amparará, nos sustentará e nos guiará na nossa caminhada. Então é fundamental que nós não percamos nunca e jamais essa capacidade de controlar os nossos padrões vibratórios. A tarefa que a todos nos estava destinada objetivava diminuir a intensidade da epidemia, agora se transformando em pandemia, pelo fato de encontrar-se espalhada pelo orbe planetário em razão da facilidade de contágio por decorrência dos múltiplos recursos de locomoção e transportes velozes que vencem as distâncias continentais. Esse labor seria realizado através das construções espirituais nas regiões foco de contaminação, auxiliando os indivíduos à manutenção de comportamento sereno, a abstenção das extravagâncias que desconectam o equilíbrio emocional e as reflexões mentais
do dia a dia existencial. E aqui tem um papel importante, um papel profilático das colônias espirituais que são construídas e alocadas em regiões, né, foco, para que, a partir dessa base importante, vibratória, os nossos mentores e nossos irmãos espirituais possam agir no planeta Terra, atuando em nosso benefício. Então, há toda uma arquitetura, né, espiritual que é elaborada e planejada, um urbanismo espiritual, eu diria, que é focado no benefício e na necessidade da nossa evolução. As comunidades que trabalhariam no Brasil, sob o comando de Ismael, então, esses grupos que trabalhariam no Brasil estavam sob o comando de Ismael. Obedeciam a programação específica qual ocorreria nas diversas nações, conforme suas tradições e costumes, ética e confissões religiosas ou não. Entidades elevadas que contribuíram para o progresso da humanidade na área da saúde no passado participariam dos laboratórios de pesquisa, inspirando seus devotados companheiros encarnados. Outros espíritos igualmente especializados na área da saúde hospedar-se-iam nos nosocômios tradicionais e improvisados, considerando-se o volume de pacientes que necessitariam de apoio e terapêutica especializada. Seria um intercâmbio mental e emocional muito significativo entre os obreiros do mais além e os missionários do amor na Terra. Alguns dos subgrupos permaneceriam numa das capitais do país, em especificidades na região sul, centro e nordeste, sob a supervisão de Eurípides Barçanufo, em homenagem à sua desencarnação em 2 de novembro de 1918 pela gripe espanhola. Então aqui temos dois grandes espíritos, né, ligados à nossa vida, ao nosso país, e incessantes trabalhadores do bem que lideravam esse trabalho maravilhoso. Vamos falar sobre ele. Primeiro, citando psicografia de Humberto Campos, né, o Brasil tem a missão de cristianizar. É a terra da provisão, a terra de todos, a terra da fraternidade, a terra de Jesus, a terra do Evangelho. Na era nova e próxima, abrigará um povo diferente pelos costumes cristãos. Em 1873, o espírito de Ismael comunica-se pela primeira vez, por via mediúnica, no grupo Confúcio e revela a missão do Brasil e os costumes do povo brasileiro na nova era. Nas tradições do mundo espiritual, ditado pelo espírito Humberto de Campos no livro Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier. O Brasil é coração e pátria do Evangelho desde o momento em que todos os espíritos edificados nas lições sublimes do Senhor se reuniram, logo após o descobrimento da nova era, celebrando o acontecimento nos espaços do infinito. Naquele instante, Jesus, dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, ressoou sua voz com doçura. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. A partir dali, o lema Deus, Cristo e Caridade passou a ser a bandeira daqueles que quiserem cumprir o dever a que se obrigaram antes de nascer nas terras brasileiras. Eurípides Barçanufo, nascido em Sacramento em 1 de maio de 1880, foi um educador, político, jornalista e médium brasileiro, um dos expoentes e pioneiros do espiritismo no Brasil, notório principalmente por sua atividade na educação brasileira e no tratamento espiritual. Fundou o primeiro colégio espírita do país, o Colégio Allan Kardec, que disponibilizou educação gratuita para milhares de pobres e órfãos. E em 25 de abril de 1818, como já falamos, Eurípides, nesse dia, incorpora seu protetor e Dona Amália, já acostumada, anota a psicofonia que ele irá narrar.
Seu mentor espiritual, Vicente de Paulo, avisa-lhe que a sua missão na Terra estava concluída. Desencarna aos 38 anos, no dia 1º de novembro de 1918, vítima da gripe espanhola. Mesmo acometido da moléstia, arrasadora para boa parte da população brasileira, Eurípides não parou de atender aos que necessitavam. O subgrupo no qual me encontrava permanecia na região Nordeste e contaria com a cooperação de espíritos que mourejaram nessa área em sua última existência e, de alguma forma, são responsáveis pelas atividades superiores que dizem respeito a cada grupo social. Ouvimos as considerações com respeito e emoção, porque se tratava de algo pior do que uma guerra, deflagrada a ação quase de improviso. Embora as notícias sempre repetidas pelos comunicantes espirituais a respeito dos tempos chegados, ainda não se espalhara o terror, conforme iria acontecendo com os estágios iniciais de pico e de continuidade menor de contaminação. Habituadas aos comportamentos liberais e irresponsáveis, autoridades invigilantes e infiéis aos deveres abraçados postergaram providências que deveriam ser urgentes, enquanto países europeus eram sacrificados. E ainda a má imprensa, imantada aos interesses sórdidos, procurava mascarar a realidade com fantasias, ou sob o comando de organizações de corrupção, ao invés de orientar o povo, intimidava-o. Tal atitude era programada para facilitar ainda mais a desgraça social, os malabarismos em torno das leis violadas e da política assassina em que as criaturas humanas passaram a ser números e jamais pessoas. Pode-se imaginar a frieza desses capitães do poder em toda parte, absolutamente conscientes da gravidade da pandemia, desfazendo-lhe os perigos reais, e outra parte também dominada por outra classe de interesses, gerando pânico mediante informações apavorantes e expedientes criminosos. Era necessário que nos deixássemos conduzir por uma profunda compaixão, não somente pelas vítimas da situação vexatória, mas principalmente pelos criminosos de colarinho branco, amealhando riquezas superlativas com a miséria e o sofrimento incalculável da humanidade. A disfarçatez das suas informações nos veículos de comunicação de massa e virtual provocavam mais inquietações que tranquilidade, enquanto tramavam transformar o padecimento de milhões em jogo de interesses políticos venais lucrativos para eles, sem se darem conta do perigo real que os ronda e aos seus familiares. Em geral, o ser humano ainda transita pelo instinto de preservação da sua vida e dos seus bens, distanciado dos sentimentos de solidariedade humana e de deveres honoráveis. Né? Aqui falamos mais uma vez dos veículos de comunicação virtual e aí nos destacamos, né, por propagar nos nossos veículos, a TV Abel e a Rádio Abel, a verdade absoluta, baseado na codificação kardeciana. A Deus rendemos graças pelos exemplos de indústrias, empresas de várias especialidades, famílias e pessoas verdadeiramente humanas, oferecendo-se para diminuir a tragédia do cotidiano, para ajudar nos comportamentos preventivos e nos cuidados em nome da ética, da civilização, do amor. Os cristãos, especialmente os espíritas, sentiram-se convocados a contribuir com o devotamento e os recursos próprios para melhorar a situação dramática, num esforço de demonstrar a finalidade da existência na Terra e que o importante no mundo é a satisfação de servir, de ser irmão do sofrimento e poder diminuí-lo onde se homizie, mantendo a conduta nas diretrizes do Evangelho de Jesus, na sua interpretação espírita, são mais responsáveis pelos atos nos momentos dessa natureza e estabelecem sintonia com as forças vivas do mundo transcendental, de onde vieram e onde retornarão. Essa nossa consciência, né, que a nossa vida extrapola a simples vida do corpo físico, e nós temos um destino muito maior,
que a nossa pequenez no planeta Terra. A gravidade que se constatava na pandemia devoradora era de alta responsabilidade. Mesmo após a diminuição da sua virulência, nas vidas ceifadas, nas consequências do mundo que parou e tudo quanto constituía razão para lutar. As demissões em massa dos servidores de toda a natureza pela falta do intercâmbio comercial deixarão feridas morais, econômicas e humanas inimagináveis, com certeza levando pessoas desestruturadas ao suicídio, ao transtorno do pânico, aos denominados vícios sociais do alcoolismo, do tabagismo, da drogadição, o medo tornando-se um gigante para a alma. Paralisaria as pessoas propensas à depressão e facilmente se lhe instalaria ao tempo em que os crimes inabituais iriam surgir ante as massas esfaimadas numa sociedade retalhada pelo sofrimento e pelas incertezas. Nunca se haviam reunido fatores dissolventes de uma vez como naquele instante, em que a pandemia começava o seu cortejo fúnebre e devastador. Né? Então, Manuel Filomeno faz um quadro bastante severo da situação que nós vivemos e alerta quanto o medo, né? O medo nos paralisa, o medo nos transforma e faz com que tenhamos uma vida bastante penosa, né? É nesse momento que nós temos que ter fé, resignação, tolerância, certeza da existência espiritual, da vida eterna e do apoio dos nossos mentores, os protetores da nossa casa, sempre, por pior situação que estejamos passando. Todos compreendíamos a seriedade do momento e a falta de estrutura emocional dos seres humanos, acostumados mais a leviandades do que às responsabilidades de alto coturno. A dor dos irmãos terrestres chegar a nossas comunidades espirituais, conclamando-nos ao esforço de auxílio, à renúncia das próprias satisfações, a fim de que a fé na divina providência fosse restaurada e a solidariedade voltasse a reinar entre todos. Mergulhados em reflexões, aguardávamos o anúncio para descer ao planeta amado e acender as luzes da esperança e da coragem, assim como a confiança em Deus e nos seus mensageiros, encarnados e deslindados da matéria. Foi-nos concedido retornar aos nossos lares e organizamos o material de emergência para o mergulho nas névoas que envolviam a Terra. Às 23 horas, reunimos-nos no local adrede assinalado para o Ministério de Amor e de Caridade sob as bênçãos de Jesus. Era uma noite transparente e as estrelas pareciam sentir as nossas emoções, brilhando como gemas preciosas engastadas no infinito, em um grandioso espetáculo de luz e de paz. Boa noite, meus irmãos, que a paz celeste do nosso querido e amado Mestre Jesus esteja em vossos corações, iluminando os seus lares e a sua caminhada. Graças a Deus.